Neuroliderança, upskilling e reskilling na evolução do trabalho humano. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A neurociência aplicada à liderança, conhecida como neuroliderança, vem se consolidando como um eixo estratégico para a transformação das organizações em um contexto de aceleração tecnológica, exigência de inovação contínua e transição para modelos de trabalho híbridos e digitais. Ao integrar evidências sobre funcionamento cerebral, emoções, motivação e aprendizagem, a neuroliderança oferece uma base científica para decisões mais humanas e eficazes na gestão de pessoas, especialmente quando conectada às estratégias de upskilling, reciclagem e aprofundamento de competências, e reskilling, requalificação para novas funções, em cenários de intensa disrupção tecnológica. Empresas que investem em programas estruturados de desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental de suas lideranças tendem a criar ambientes de segurança psicológica, colaboração e alta performance, o que favorece a adoção sustentável de novas tecnologias, como inteligência artificial, automação avançada e plataformas digitais. Para organizações públicas e privadas, a articulação entre neuroliderança, upskilling e reskilling não é apenas uma tendência gerencial, mas uma condição para a sobrevivência competitiva, para a redução de riscos psicossociais e para a construção de culturas organizacionais mais inclusivas e adaptativas. Palestras, workshops e programas intensivos de treinamento em neuroliderança tornam-se, assim, poderosas alavancas para apoiar diretores, gestores de recursos humanos e equipes executivas na construção de estratégias de transformação, engajamento e retenção de talentos, respondendo de forma pragmática às demandas de performance, inovação e bem-estar humano no trabalho contemporâneo. Resumo. Este artigo analisa a relação entre neuroliderança, upskilling e reskilling na evolução do trabalho humano, em um contexto marcado pela transformação digital, pela difusão da inteligência artificial e pela reconfiguração de competências profissionais. A neuroliderança é compreendida como abordagem de liderança fundamentada em evidências da neurociência sobre processos cognitivos, emocionais e sociais, aplicada à gestão de pessoas e à tomada de decisão em contextos organizacionais complexos. O problema de pesquisa consiste em compreender de que modo princípios de neuroliderança podem orientar estratégias eficazes de upskilling e reskilling para manutenção da empregabilidade, ampliação do desempenho e promoção da saúde mental no trabalho. O objetivo geral é analisar criticamente como a integração entre neuroliderança e programas de desenvolvimento de competências pode favorecer a adaptação dos trabalhadores às mudanças tecnológicas, preservando a centralidade da pessoa humana. Metodologicamente, realiza-se uma revisão narrativa da literatura, com base em autores clássicos e contemporâneos das áreas de neurociência, gestão, aprendizagem organizacional e futuro do trabalho, priorizando publicações das últimas décadas em bases de alta credibilidade. Os resultados teóricos indicam que modelos de neuroliderança associados a ambientes de segurança psicológica, aprendizagem contínua e culturas organizacionais voltadas para o desenvolvimento de pessoas contribuem para reduzir resistências à mudança, promover engajamento e apoiar trajetórias de requalificação profissional. Conclui-se que a articulação entre neuroliderança, upskilling e reskilling configura um diferencial estratégico para organizações que buscam alinhar inovação tecnológica, sustentabilidade humana e competitividade, demandando líderes capazes de compreender a complexidade dos processos neurais, emocionais e sociais envolvidos nas transições do trabalho contemporâneo. Palavras-chave: neuroliderança, upskilling, reskilling, trabalho humano, transformação digital, gestão de pessoas. Introdução. A evolução recente do trabalho humano é marcada pela convergência de transformações tecnológicas, demográficas, culturais e econômicas que reconfiguram profissões, modelos de carreira e formas de organização do tempo e do espaço laboral. Relatórios de organismos internacionais vêm apontando que uma parcela significativa das ocupações tende a ser profundamente alterada pela automação, pela inteligência artificial e por sistemas ciberfísicos, não apenas substituindo tarefas rotineiras, mas redefinindo perfis de competências e exigindo aprendizagem contínua ao longo da vida. Frey, Osborne, 2017, Schwab, 2019. Nesse cenário, os conceitos de upskilling, entendido como aprofundamento e atualização de habilidades pertinentes a uma função, e reskilling, compreendido como requalificação para desempenhar novas funções ou transitar entre áreas profissionais, tornam-se centrais nas agendas de gestão de pessoas e políticas públicas de emprego. A literatura contemporânea sobre liderança e neurociência organizacional tem destacado que processos de aprendizagem, tomada de decisão, motivação e relacionamento interpessoal são mediados por circuitos neurais e dinâmicas emocionais complexas, que influenciam diretamente a capacidade de indivíduos e equipes se adaptarem a contextos incertos e desafiadores. Roque, 2008, Boiatizes, Jacques, 2014, Boucarras et al., 2022.
A neuroliderança emerge, nesse contexto, como abordagem que articula conhecimentos da neurociência, da psicologia social e da gestão, buscando fundamentar práticas de liderança em evidências científicas sobre funcionamento cerebral, plasticidade neural, regulação emocional e interação social. Estudos recentes indicam que a atuação de líderes com compreensão desses processos favorece a criação de ambientes de alta performance, engajamento e segurança psicológica, fundamentais para programas consistentes de desenvolvimento de competências. Lopes, Barbosa, Ribeiro, 2025. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado nos seguintes termos: de que maneira princípios e práticas de neuroliderança podem contribuir para estratégias eficazes de upskilling e reskilling na evolução do trabalho humano, articulando exigências de inovação tecnológica com preservação da dignidade, do bem-estar e da autonomia dos trabalhadores. O objetivo geral é analisar criticamente a relação entre neuroliderança e processos de desenvolvimento de competências, discutindo como líderes informados por evidências neurocientíficas podem desenhar contextos de aprendizagem que apoiem a transição de perfis profissionais, reduzam resistências à mudança e fortaleçam a saúde mental no trabalho. Como objetivos específicos, busca-se contextualizar historicamente o debate sobre futuro do trabalho, upskilling e reskilling, descrever conceitos centrais de neuroliderança e de neurociência aplicada à gestão, confrontar contribuições de autores clássicos da administração e da psicologia com abordagens contemporâneas, e discutir implicações práticas para organizações que desejam alinhar transformação digital e desenvolvimento humano. A justificativa deste estudo apoia-se, de um lado, na relevância acadêmica do tema, uma vez que a interface entre neurociência, liderança e desenvolvimento de competências permanece em expansão, demandando sistematização crítica e integração interdisciplinar. De outro lado, fundamenta-se na urgência prática de oferecer referenciais teóricos que auxiliem gestores, profissionais de recursos humanos, educadores corporativos e formuladores de políticas na construção de estratégias de formação alinhadas às mudanças do mercado de trabalho e às necessidades de proteção da saúde psicológica e social dos trabalhadores. Pesquisas recentes indicam que um dos principais desafios atuais dos líderes reside em valorizar colaboradores, promover o desenvolvimento humano e construir ambientes de confiança e cooperação, sendo a neuroliderança uma área ainda pouco dominada por muitos gestores. Martins, 2021. Tal lacuna mostra-se especialmente crítica quando se considera que upskilling e reskilling dependem de ambientes motivadores, de suporte emocional e de modelos de liderança que encorajem a experimentação e a aprendizagem contínua. Segoc, 2021, Guarnier, Quimente, 2023. Em termos metodológicos, opta-se por uma revisão narrativa da literatura, de caráter qualitativo, que permite articular contribuições de diferentes campos do conhecimento e confrontar interpretações clássicas e contemporâneas. Não se trata de revisão sistemática com protocolo rigidamente delimitado, mas de estudo teóricos analítico que privilegia obras de referência em administração, psicologia, neurociência, sociologia do trabalho e gestão de pessoas, bem como artigos recentes em bases indexadas. A relevância científica deste percurso reside na possibilidade de identificar convergências e tensões conceituais, oferecendo uma leitura integrada do fenômeno e contribuindo para o amadurecimento da agenda de pesquisa sobre neuroliderança, desenvolvimento de competências e futuro do trabalho. Desenvolvimento. A discussão sobre evolução do trabalho humano não é recente, mas ganha nova intensidade com a chamada Quarta Revolução Industrial, caracterizada pela integração de tecnologias digitais, inteligência artificial, robótica avançada e Internet das coisas aos processos produtivos. Schwab, 2019. Autores clássicos como Taylor e Fayol, ao formularem princípios de administração científica e de organização racional do trabalho no início do século XX, já enfatizavam ganhos de eficiência e padronização, porém com foco predominantemente mecanicista, considerando o trabalhador como extensão das máquinas. Taylor, 1990, Fayol, 1994. Em contraposição, abordagens humanistas e psicossociais, como as de Mayo, Maslow, MacGregor e Herzberg, passaram a destacar fatores motivacionais, necessidades humanas e importância das relações sociais nas organizações. Mayo, 2003, Maslow, 2000, MacGregor, 1992, Herzberg, 2003. Ainda que clássicas, essas contribuições seguem influenciando modelos contemporâneos que buscam conciliar desempenho econômico e bem-estar humano. Na atualidade, contudo, a velocidade das transformações tecnológicas e a complexidade dos sistemas econômicos exigem atualização das categorias analíticas. Estudos de economia do trabalho e inovação indicam que tecnologias digitais não apenas automatizam atividades repetitivas, mas reestruturam cadeias produtivas e criam novas formas de coordenação do trabalho em plataformas e ecossistemas globais. Brynjolfsson, McAfee, 2014.
Tais mudanças intensificam a necessidade de requalificação permanente, pois ocupações inteiras podem se tornar obsoletas em horizontes temporais reduzidos. Relatórios de instituições multilaterais apontam que milhares de trabalhadores precisarão ser requalificados nas próximas décadas para permanecerem empregados, o que coloca upskilling e reskilling no centro da estratégia de negócios e de políticas públicas, World Economic Forum, 2020. Nesse contexto, a liderança exerce papel decisivos. Modelos tradicionais de liderança centrados em comando e controle mostram-se insuficientes para lidar com ambientes complexos, nos quais a inovação depende de autonomia, criatividade e colaboração em redes, Nordhause, 2018. A literatura contemporânea tem explorado, por exemplo, lideranças transformacionais, autênticas, servidora e distribuída, destacando a importância de significados, valores, confiança e desenvolvimento de pessoas, Bayes, Ridio, 2006, Greenleaf, 2002, YUKL, 2013. A neuroliderança surge como campo complementar, ao buscar fundamentar essas abordagens em evidências de neurociência, investigando como padrões de ativação neural se relacionam com estilos de liderança, tomada de decisão, empatia, regulação emocional e dinâmica de equipes, Rock, 2008, Baltazar et al., 2012, Boyatzis, Jacques, 2014. Entre os modelos frequentemente associados à neuroliderança destaca-se o SCARF, sigla em inglês para Status, Certainty, Autonomy, Relatedness e Fairness, que pode ser traduzida como Status, Certeza, Autonomia, Relacionamento e Justiça, Rock, 2008. O modelo propõe que o cérebro social humano reage a estímulos sociais de forma semelhante a ameaças ou recompensas físicas, de modo que contextos percebidos como injustos, imprevisíveis ou que minam a autonomia tendem a acionar respostas de defesa, dificultando a aprendizagem e a cooperação. Em contrapartida, quando líderes estruturam ambientes que reforçam o senso de justiça, previsibilidade, vínculos de pertencimento e autonomia, favorecem estados cerebrais mais propícios à criatividade, à memória de longo prazo e à disposição para assumir riscos calculados. Tal compreensão mostra-se fundamental para programas de upskilling e reskilling, que frequentemente exigem dos trabalhadores sair de zonas de conforto, enfrentar incertezas e lidar com possíveis perdas identitárias associadas à mudança de função ou ao abandono de competências consolidadas. Pesquisas em neurociência organizacional têm demonstrado que estilos de liderança diferenciados se associam a padrões específicos de redes neurais, particularmente em regiões relacionadas à empatia, teoria da mente e processamento de recompensas, Boyatzis, Rocheford, Jacques, 2014, Boucarras et al., 2022. Líderes capazes de ativar redes neurais associadas à empatia e preocupação com o outro tendem a promover climas de confiança e segurança psicológica, nos quais erros são encarados como oportunidades de aprendizagem e não como motivo de punição. Essa configuração é decisiva para processos de requalificação profissional, uma vez que o medo de errar e a vergonha social podem inibir a participação em programas de formação ou levar à evasão precoce. Ao compreenderem tais mecanismos, líderes podem desenhar rotinas de feedback, experimentação e apoio emocional que reduzam ameaças percebidas e aumentem o engajamento em jornadas de aprendizagem. Estudos recentes sobre neuroliderança em equipes de alta performance reforçam essa perspectiva. Lopes, Barbosa e Ribeiro, 2025, em revisão sobre impactos cognitivos da neuroliderança em equipes, destacam que a integração entre conhecimento neurocientífico e práticas de liderança influencia a tomada de decisão, criatividade, motivação e engajamento, sendo particularmente relevante em contextos que exigem inovação e capacidade de adaptação. Os autores apontam que técnicas como o uso de atenção plena, ou mindfulness, compreendida como prática de atenção plena ao momento presente com atitude de abertura e ausência de julgamento, e neurofeedback, que consiste em treinar o cérebro a partir de informações em tempo real sobre sua atividade elétrica, podem auxiliar líderes e equipes a desenvolver maior autorregulação emocional, foco e resiliência, atributos essenciais para lidar com mudanças constantes. Tais achados dialogam com pesquisas sobre clima organizacional, segurança psicológica e desempenho. A noção de segurança psicológica, desenvolvida por Edmondson, refere-se à percepção compartilhada de que o ambiente é seguro para assumir riscos interpessoais, como fazer perguntas, admitir erros ou propor ideias não convencionais, sem medo de humilhação ou punição, Edmondson, 2019. Essa condição favorece a inovação, o aprendizado em equipe e a adaptação a mudanças, sendo particularmente importante em processos de upskilling e reskilling, que demandam disposição para expor dúvidas, reconhecer limitações e reconstruir identidades profissionais.
A articulação entre segurança psicológica e neuroliderança reside no fato de que líderes capazes de compreender e manejar respostas emocionais dos membros da equipe contribuem para reduzir estados de ameaça e ampliar o senso de pertencimento e confiança, criando terreno fértil para programas de desenvolvimento de competências. No âmbito da gestão de pessoas, a literatura brasileira e internacional tem evidenciado a dificuldade de muitos líderes em valorizar colaboradores, promover seu desenvolvimento e construir culturas de aprendizagem contínua. Estudo conduzido pelo Grupo Cegos em Contexto Europeu indicou que parcela expressiva de profissionais não percebe seus gestores como capazes de desenvolver competências de liderança de suas equipes, apontando fragilidades específicas na neuroliderança, entendida como capacidade de compreender mecanismos neurológicos da aprendizagem, motivação e foco individual. Martins, 2021. As resistências à mudança, a visão hierarquizada e a aposta ainda insuficiente em habilidades emocionais, comportamentais e sociais são citadas como barreiras para a difusão de modelos de liderança mais humanizados e adequados às demandas contemporâneas. Essa realidade revela uma tensão entre a sofisticação tecnológica das organizações e a maturidade de suas práticas de liderança. Enquanto se multiplicam investimentos em automação, sistemas de análise de dados e plataformas digitais, muitos ambientes de trabalho permanecem estruturados por lógicas de controle rígido, microgerenciamento e baixa participação, o que contraria evidências de que a criatividade, a inovação e a aprendizagem se nutrem de autonomia, propósito e vínculos saudáveis. A neuroliderança, ao aproximar gestores de conhecimento sobre plasticidade cerebral, impacto do estresse crônico e importância das emoções na tomada de decisão, oferece instrumentos para questionar tais lógicas e repensar o desenho de políticas de desenvolvimento de pessoas. Quando se consideram especificamente upskilling e reskilling, torna-se evidente que esses processos não se limitam à transmissão de conteúdos técnicos. Trata-se de jornadas identitárias, nas quais trabalhadores precisam reconstruir narrativas sobre si mesmos, resignificar experiências anteriores e projetar novos futuros profissionais. Abordagens meramente instrumentais, centradas em cursos pontuais e sem suporte emocional e organizacional, tendem a produzir resultados limitados. Em contrapartida, programas que combinam trilhas de aprendizagem estruturadas, acompanhamento por mentores, feedback contínuo e suporte de lideranças treinadas em princípios de neuroliderança têm maior probabilidade de gerar mudanças duradouras. Nesse sentido, o conceito de neuromentoria, ou neuromentoring, proposto em estudos recentes, aponta para modelos de mentoria que incorporam conhecimentos sobre neuroplasticidade, motivação e regulação emocional, articulando desenvolvimento técnico e humano. Recima 21, 2023. A integração entre neuroliderança, upskilling e reskilling também possui implicações para a saúde mental no trabalho. Pesquisas em psicologia organizacional e psiquiatria apontam o aumento de indicadores de ansiedade, depressão e esgotamento emocional em trabalhadores submetidos a demandas elevadas, baixa previsibilidade e insegurança em relação ao futuro das carreiras. RU, 2019, 8, 2022. Líderes que desconhecem os efeitos neurobiológicos do estresse crônico podem, inadvertidamente, reforçar práticas que agravam tais quadros, como prazos irrealistas, permanente conectividade e ausência de espaços de recuperação psíquica. Em contrapartida, líderes informados por evidências neurocientíficas tendem a reconhecer a importância de pausas, ritmos de trabalho compatíveis com a capacidade de atenção humana e políticas de apoio psicossocial, fundamentais para que processos de requalificação não se convertam em fontes adicionais de sofrimento. Do ponto de vista teóricos, pode-se observar uma convergência entre contribuições clássicas sobre motivação e necessidades humanas e abordagens contemporâneas da neuroliderança. A pirâmide de necessidades de Maslow, ainda que alvo de críticas, já sugeria que indivíduos buscam, além de segurança material, pertencimento, reconhecimento e autorrealização, elementos que hoje podem ser correlacionados a circuitos cerebrais de recompensa social e de processamento de status, justiça e afiliação. Maslow, 2000, Lieberman, 2013. MacGregor, ao contrapor teorias X e Y, antecipou discussões sobre modelos de gestão baseados em controle ou em confiança, hoje reexaminados sob a lente de como diferentes estilos de liderança modulam estados de ameaça ou recompensa no cérebro social. MacGregor, 1992, Rock, 2008. Essa continuidade histórica sugere que a neuroliderança não substitui teorias anteriores, mas as aprofunda ao oferecer uma base biológica para fenômenos já descritos pela psicologia e pela sociologia do trabalho. É importante, todavia, reconhecer críticas dirigidas à neurociência aplicada à gestão. Alguns autores alertam para o risco de reducionismos, neuromitos e uso acrítico de discursos neurocientíficos para legitimar práticas gerenciais sem base empírica sólida. Decaux, Ceron, 2014.
A resposta a tais críticas passa por rigor metodológico, transparência sobre limitações de estudos de neuroimagem e recusa a generalizações indevidas. A neuroliderança, entendida com seriedade científica, deve adotar postura interdisciplinar, articulando neurociência com psicologia, antropologia, ética e estudos organizacionais, evitando simplificações e promessas infundadas. Programas de formação em neuroliderança precisam, portanto, enfatizar tanto o potencial quanto as fronteiras do conhecimento disponível, capacitando líderes a utilizar evidências de forma crítica, e não como modismo. Quando o foco retorna ao upskilling e reskilling, a literatura sobre aprendizagem de adultos, ou andragogia, reforça a importância de considerar experiências prévias, autonomia e relevância prática no desenho de programas de formação, Knowles, Houghton, Swanson, 2011. A convergência entre andragogia e neuroliderança aparece na ênfase em significado, contexto e emoções como mediadores da aprendizagem. Adultos tendem a engajar-se mais quando percebem utilidade imediata do que aprendem, quando são respeitados em sua história e quando podem exercer algum controle sobre o processo de aprendizagem. Lideranças que compreendem tais princípios e que, simultaneamente, conhecem efeitos da atenção, da memória e do estresse sobre o cérebro, são mais capazes de apoiar percursos de requalificação que respeitam ritmos individuais, valorizam avanços graduais e reconhecem emocionalmente o esforço investido. Adicionalmente, a discussão sobre neuroliderança, upskilling e reskilling na evolução do trabalho humano deve considerar dimensões éticas e de justiça social. A transformação digital pode ampliar desigualdades se oportunidades de requalificação forem acessíveis apenas a segmentos já privilegiados, reproduzindo exclusões históricas. Abordagens de neuroliderança comprometidas com responsabilidade social tendem a reconhecer que condições materiais, acesso à educação de qualidade e contextos socioculturais influenciam significativamente a plasticidade de trajetórias profissionais. Assim, líderes e organizações são chamados a desenhar políticas de desenvolvimento que incluam grupos vulnerabilizados, oferecendo suporte adicional quando necessário e evitando culpabilizar indivíduos por dificuldades decorrentes de estruturas sociais desiguais. Por fim, cabe destacar que a integração entre neuroliderança, upskilling e reskilling demanda uma visão sistêmica da organização, na qual estratégias de desenvolvimento de competências estejam alinhadas ao planejamento estratégico, à cultura organizacional e às políticas de gestão de desempenho. Não basta treinar líderes isoladamente se sistemas de recompensa, estruturas de poder e métricas de sucesso permanecerem ancorados em lógicas exclusivamente quantitativas e de curto prazo. A evolução do trabalho humano em direção a modelos mais sustentáveis, inclusivos e inovadores requer que neuroliderança e desenvolvimento de competências sejam compreendidos como investimentos estruturantes, e não como ações pontuais ou meramente decorativas. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permite afirmar que a articulação entre neuroliderança, upskilling e reskilling constitui um eixo estratégico para compreender e orientar a evolução do trabalho humano em contextos de intensa transformação tecnológica e social. Ao integrar evidências da neurociência sobre processos cognitivos, emocionais e sociais à reflexão sobre liderança e desenvolvimento de competências, a neuroliderança oferece instrumentos conceituais e práticos para a construção de ambientes de aprendizagem contínua, segurança psicológica e engajamento, indispensáveis à requalificação profissional em larga escala. Retomando o problema de pesquisa, observa-se que líderes informados por princípios de neuroliderança tendem a desenhar contextos de trabalho menos marcados por ameaças e mais propícios à experimentação, ao erro construtivo e à construção coletiva de conhecimento, o que facilita a adoção de programas de upskilling e reskilling. Ao compreenderem como o cérebro responde a incertezas, injustiças percebidas e perda de status, tais líderes podem mitigar resistências à mudança, promover comunicação transparente sobre objetivos dos programas de desenvolvimento e reconhecer, de forma explícita, os esforços de trabalhadores em transição de carreira. Em vez de reduzir processos de requalificação a iniciativas técnicas desconectadas do cotidiano, a neuroliderança possibilita integrá-los à cultura organizacional e às práticas diárias de gestão. Entre os principais achados teóricos, destacam-se a continuidade entre contribuições clássicas da administração e da psicologia do trabalho e abordagens contemporâneas de neuroliderança, a centralidade da segurança psicológica como condição para aprendizagem e inovação, e a relevância de práticas de liderança baseadas em empatia, justiça, autonomia e propósito para o sucesso de programas de desenvolvimento de competências. Evidenciou-se, também, que a transformação digital acentua a necessidade de repensar modelos de liderança ainda baseados em controle rígido e microgerenciamento, os quais se mostram incompatíveis com ambientes de aprendizagem contínua e com a promoção da saúde mental no trabalho.
Do ponto de vista prático, este estudo sugere que organizações interessadas em alinhar competitividade e sustentabilidade humana devem investir simultaneamente em trilhas estruturadas de upskilling e reskilling e em programas robustos de formação em neuroliderança para gestores em diferentes níveis hierárquicos. Tais programas precisam contemplar não apenas conceitos neurocientíficos, mas também reflexão ética, desenvolvimento de competências socioemocionais e integração com políticas de recursos humanos. Recomenda-se, ainda, a adoção de abordagens de neuromentoria que combinem acompanhamento individualizado, conhecimento sobre plasticidade neural e foco em projetos profissionais concretos, respeitando singularidades de trajetórias e contextos socioculturais. Como agenda de pesquisas futuras, torna-se relevante avançar em estudos empíricos que avaliem, em diferentes setores econômicos, os efeitos de intervenções em neuroliderança sobre indicadores de participação em programas de upskilling e reskilling, níveis de engajamento, bem-estar psicológico e desempenho organizacional. Investigações longitudinais podem esclarecer a sustentabilidade dos impactos ao longo do tempo, enquanto abordagens comparativas entre países e culturas distintas podem revelar especificidades contextuais. Também se mostram promissores estudos interdisciplinares que integrem neurociência, educação de adultos, sociologia do trabalho e economia política, de modo a evitar reducionismos e a considerar as múltiplas dimensões envolvidas na evolução do trabalho humano. Em síntese, a convergência entre neuroliderança, upskilling e reskilling aponta para um modelo de evolução do trabalho que reconhece a centralidade da pessoa humana, valoriza a aprendizagem ao longo da vida e busca harmonizar inovação tecnológica com justiça social e saúde mental. Cabe às organizações, aos líderes e aos formuladores de políticas traduzir esse potencial em práticas concretas, sustentadas por evidências científicas, compromisso ético e visão de longo prazo. Referências. 1. Baltazard, P. A. et al. Differentiating Transformational and Non-Transformational Leaders on the Basis of Neurological Imaging. US Army Research, 2012. Disponível em 2. Bays, B. M. Riddle, R. E. Transformational Leadership. 2. Ed. New York, Psychology Press, 2006. 3. Boyatzis, R. E. Jack, A. I. Antagonistic Neural Networks Underlying Differentiated Leadership Roles. Frontiers in Human Neuroscience, V. 8. P. 114, 2014. 4. Boyatzis, R. E. Rocheford, K. Jack, A. I. The Role of the Positive and Negative Emotional Attractors in Organizational Change, A Neurological Perspective. In Woodman, R. Pasmori, W. A. Org. Research in Organizational Change and Development. Bingley, Emerald, 2014. 5. Boucarras, S. et al. Bringing Social Interaction at the Core of Organizational Neuroscience. Frontiers in Psychology, V. 13, 1.034.454, 2022. 6. Brynjolfsson, E. McAfee, A. The Second Machine Age, Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York, W. W. Norton, 2014. 7. Segok, Observatório de Liderança, Relatório de Pesquisa. Lisboa, CEGOC, 2021. 8. Deco, G. Seron, C. Neurosciences et Management, Promises et Derives. Paris, PUF, 2014. 9. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 10. Fayol, H. Administração Industrial e Geral. 10. Ed. São Paulo, Atlas, 1994. 11. Frey, C. B. Osborne, M. A. The Future of Employment, How Susceptible Are Jobs to Computerization. Technological Forecasting and Social Change, V. 114, p. 254 a 280, 2017. 12. Greenleaf, R. K. Servant Leadership, A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. New York, Paulist Press, 2002. 13. Guarnier, K. Quimente, P. Avançando no campo da neuroliderança, uma revisão sistemática e integrativa. Cadernos EBAP, BR, V. 21, número 6, e 2022-0184, 2023. 14. Hesberg, F. Trabalho e Natureza do Homem. 6. Ed. São Paulo, Cultrix, 2003. 15. Knowles, M. S. Houghton, E. F. Swanson, R. A. The Adult Learner. 7. Ed. New York, Routledge, 2011.
16. Lieberman, M. D. Social. Why Our Brains Are Wired to Connect. New York, Crow, 2013. 17. Lopes, G. C. D. Barbosa, E. S. Ribeiro, F. S. Neuroliderança, impactos cognitivos nas equipes de alta performance. Cognition Scientific Journal, V. 8, número 1, e 633, 2025. 18. Martins, R. Valorizar colaboradores e promover o seu desenvolvimento. Esta é a grande dificuldade dos líderes. Eco, 23 de junho. 2021. Disponível em 19. Maslow, A. H. Motivação e Personalidade. 3. Ed. São Paulo, Harper e Row do Brasil, 2000. 20. Maio, E. The Human Problems of an Industrial Civilization. New York, Routledge, 2003. 21. McGregor, D. O lado humano da empresa. 4. Ed. São Paulo, McGraw-Hill, 1992. 22. Northouse, P. G. Leadership, Theory and Practice. 8. Ed. Thousand Oaks, Sage, 2018. 23. Organização Internacional do Trabalho. Segurança e Saúde no Centro do Futuro do Trabalho. Genebra, OIT, 2019. 24. Organização Mundial da Saúde. Mental Health in the Workplace. Geneva, WHO, 2019. 25. Recima 21. O Neuromentoring, um novo modelo comportamental de liderança positiva. Recima 21 Revista Científica Multidisciplinar, V. 4, número 1, E432920, 2023. 26. Rock, D. Scarf, a Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, número 1, p. 1 a 9, 2008. 27. Sakiru, O. K. et al., Review of Leadership Theories and Organizational Performances. International Business Management, V. 7, número 1, p. 50 a 54, 2013. 28. Schwab, K. A Quarta Revolução Industrial. 2. Ed. São Paulo, Edpro, 2019. 29. Schaffler, M. Where's the Boss? The Influences of Emergent Team Leadership Structures on Team Outcomes in Virtual and Distributed Environments. 2013. Tese, doutorado, University of Central Florida, Orlando, 2013. 30. Taylor, F. W. Princípios de Administração Científica. 8. Ed. São Paulo, Atlas, 1990. 31. Venturella, I. et al. O Brains Dialogue by Synchronized or Unsynchronized Languages, Hyperscanning Applications to Neuromanagement. Neuropsychological Trends, número 21, p. 35 a 51, 2017. 32. World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020. Geneva, WEF, 2020. 33. YUKL, G. A. Leadership in Organizations. 8. Ed. Upper Saddle River, Pearson, 2013. 34. Zhuan, L. A. Viljoen, R. Aiken, D. The Role of Neuroleadership in Work Engagement. S. A Journal of Human Resource Management, V. 17, A1172, 2019. 35. ABRH São Paulo. Neuroliderança a serviço da gestão de pessoas. São Paulo, ABRH São Paulo, 2024. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.